Marcos, capítulo 3, versículo 25 em diante. Pois se a casa é dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Pois se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não manutear o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque dizia, tem espírito imundo. Jesus, ele está realizando curas, milagres, expulsando os demônios. Mas preste bem atenção que quem está acusando Jesus de estar usando os poderes das trevas são os escribas, são pessoas religiosas, são pessoas que tinham acesso às escrituras. Jesus Cristo, ele houve muitos sinais da aprovação de Deus, declarando que ele era o escolhido, que ele era o Messias. O seu batismo, houve uma manifestação, nós chamamos de revelação geral, o céu se abriu, uma pomba desceu e pousou sobre Jesus, simbolizando o Espírito Santo. No mesmo dia também, na mesma hora, houve-se uma revelação especial. O que é revelação especial? Deus falando ao povo, dizendo que sente alegria, que sente prazer no seu Filho. Muitas outras vezes Deus falou com Jesus. A profecia de Isaías se cumpriu em Lucas 4. Mas essas pessoas que estavam acusando Jesus, eles estavam acusando Jesus de estar usando os poderes das trevas. E Jesus, ele usa aqui a parábola dizendo como é que o inimigo, ele está dividido, como é que ele está lutando contra si mesmo. E ele até mesmo diz que uma casa dividida não pode subsistir. Jesus está ali falando, Jesus está explicando, porque esses líderes religiosos sabia que a maioria das pessoas, a multidão que estava seguindo Jesus, eram pessoas que não tinham acesso às escrituras como eles. Então eles tentaram de uma forma defamar Jesus. Ou como a gente podemos dizer assim, olha, esse camarada aí, ele faz bruxaria para prejudicar as pessoas. E lá em Lucas, no capítulo 12, Jesus até disse, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que expulso dos filhos de vocês? Em Lucas, Jesus fala isso aí. Mas preste bem atenção que Jesus diz aqui que ninguém pode entrar na casa de um valente se primeiro não dominar o valente. Deus, ele só pode fazer uma obra em você se você permitir que ele entre. Que ele possa habitar na sua casa. Porque Deus, ele quer habitar no homem. Jesus, ele diz algo aqui, que qualquer pecado será perdoado, mas o pecado contra a blasfêmia do Espírito Santo não tem perdão. Porque em João capítulo 16 e muitos textos diz que o Espírito Santo, ele vem para convencer do juízo e do pecado. O Espírito Santo, ele é o ensinador. Então, a partir do momento que o homem não aceita, que o homem não é submisso à palavra, ele não está obedecendo. É como diz assim, ele não está aceitando que o Espírito Santo habite na vida dele. Algumas pessoas também que têm medo de falar assim que determinada pessoa, ela está expulsou um demônio, mas não foi pelo poder de Deus. E fica com medo de estar falando. Mas o texto está falando claramente aqui, que Jesus está alertando aqueles homens que conhecem a palavra, que sabem da palavra. Homens religiosos, mas que não seguiam a palavra. E eles começaram a defamar Jesus. E eles disseram, vocês podem defamar a minha pessoa, mas não defame
a ação de Deus, o poder do Espírito Santo agindo na vida das pessoas. Esses homens estavam com o coração fechado para não obedecer, para não aceitar Jesus, porque ele esperava um Messias diferente. Hoje acontece muitas vezes, você conhece a palavra, você sabe que a palavra é a verdade, mas você às vezes blasfema, não querendo ser submisso à palavra, não querendo deixar o Espírito Santo entrar em sua vida. Quando Pedro pregou em Pentecoste, as pessoas perguntaram para Pedro: que faremos nós, varões de Galileu? E Pedro disse: arrependa cada um de vós e confesse os seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom aqui é a salvação. Deus, ele pode fazer grandes coisas em sua vida, mas é preciso você estar submisso à palavra dele. Fica a dica.